Graça e paz, meus irmãos. Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu venho por meio deste vídeo dizer que esta noite algo me incomodou muito. O Espírito Santo de Deus, ele tem nos visitado para falar conosco e, mediante a tudo que aconteceu ontem em Petrópolis, eu fui muito impactada porque há 2 dias atrás o Senhor me deu uma visão e eu fiquei muito impressionada com as fotos que eu recebi ontem à noite, quando eu cheguei da igreja, e o Senhor me fez entender o porquê daquela visão. Eu tive um sonho de muitas revelações. A impressão que nós tínhamos é que nós sonhávamos a noite inteira, e o Senhor, ele me visitava, e ele me fazia contemplar uma grande fila. O Senhor, ele me fazia ver uma fila onde tinha pessoas em cima de carros e onde tinha pessoas que estavam a pé. Mas era uma fila muito extensa. E no período em que nós estávamos na fila, o Senhor me mostrava um terreno baldio. E eu vendo esse terreno baldio, eu via corpos enrolados, tipo como se fossem entulhos. E esses corpos, eles estavam envoltos naquele entulho. E aquilo chamou muita atenção das pessoas que estavam naquela fila. E eu estava em cima. Deus me fazia contemplar que eu estava em cima de uma picape. E essa picape, ela estava na fila, também dividindo aquele lugar, garantindo o lugar naquela fila. Só que algo me chamava a atenção, que muitas pessoas estavam saindo da fila e estavam indo contemplar aqueles corpos no chão. Quando, de repente, a terra engolia aqueles corpos que já estavam mortos. E também tragavam as pessoas que estavam vivas, que saíram daquela fila e entraram para ali, se aproximaram para olhar. E no momento em que eu botava a mão na cabeça, eu descia daquela picape. E eu me colocava no chão, e ao mesmo tempo, quando eu descia da picape, a picape se desviava, saía também da fila. E quando eu olhava à minha frente, eu vi um vão muito grande, porque muitas pessoas tinham saído daquela fila. E ali eu avistava alguém da minha igreja que sinalizava para mim e dizia: vem, missionária, corre, corre, porque há tempo, ainda há tempo. E aí alguém dizia para mim: você está vendo? Não adianta estar na fila por meios próprios. Não adianta estar na fila olhando e se distraindo para o que está acontecendo. E o Espírito Santo de Deus me visitava e me dava a entender: essa fila, quem está nessa fila é a minha igreja amada. A minha igreja que está em prol, em rumo ao céu. Porém, muitos estão na fila e estão dispersos. Muitos estão entrando e estão saindo da fila. Muitos não têm compromisso com a fila. E o carro, missionária, Deus me dava as igrejas ricas, as igrejas que estão na fila e estão empoderadas pelo poder de estar em cima de um carro, pelo poder de ter os seus próprios recursos para chegar. A intenção é que íamos abastecer alguma coisa, íamos buscar, e aquela viatura, aquele carro ia ter condições de pegar muito mais do que necessitava. E aqueles que estavam a pé pegariam só as porções com as suas próprias mãos. Mas eu não queria sair da fila, e eu estava ali me colocando naquele lugar. E eu corria, mas eu corria muito, porque eu estava muito atrás de muita gente. Mas muita gente perdeu o seu lugar. Muita gente saiu desapercebido do seu lugar. E ali perderam as suas vidas. E ali, distraído com o que aconteceu, perderam a chance de estar na presença de Deus. Nós estamos com um tratar de Deus nas nossas vidas, na igreja onde nós congregamos, que o Senhor mandou intitular como casa de oração. A casa do Senhor tem perdido o seu efeito, tem perdido o seu chamado. Infelizmente, nós temos visto que em muitos lugares e por toda parte, as igrejas estão sendo movidas por entretenimento, por festas, por movimentos, por dança. Ontem foi pregado, ministrado de uma forma estrondosa pela pastora Angélica,
Como o povo tem feito a casa do Senhor uma casa de mercenários. Nós estamos com o título em Mateus capítulo 12 e 13, que diz: e entrando Jesus no templo e expulsando todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas de cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe: está escrito, a minha casa é chamada a casa de oração, mas vós tendes convertido em covios de ladrões. Infelizmente, nós temos nos deparado com uma geração que tem ido e buscado o seu bel prazer, a sua própria vontade, geração que não tem compromisso, geração que não tem pastor, geração que, se não gosta de ser confrontado, pula de uma igreja para outra, porque há uma variedade de igrejas. Há igreja para dar e vender e se escolher. Se você entra no bairro mesmo onde está localizada a nossa igreja, há mais de 15 anos que, pela misericórdia de Deus, a Ademic Colina está completando 15 anos para a glória do Senhor. A gente vê muitas portas abertas e pessoas decidindo aonde vai ficar, pessoas sem raízes, sem compromisso, que buscam aonde tem mais poder, aonde tem mais revelação, aonde tem as músicas que gosta de ouvir, e perdeu-se a essência da casa de oração. Nós fazemos oração e muitos ficam sentados, desapercebidos, esperando a hora de terminar, porque aprendemos que oração é batalha. Daniel foi orar e ele durou 21 dias, porque a oração de Daniel foi batalha. Sinto eu que quando começou a orar, deu vontade de parar, deu vontade de ir no banheiro, deu vontade de desistir, deu vontade de não querer mais. Mas se Daniel não existisse na batalha da oração, Daniel não tinha tido êxito. Então, se você quer vitória na tua vida, se você quer vitória, volte-se a Deus em oração. Volte-se a Deus diante da presença dele. E aí você para olhar. Crentes só querem olhar depois de um acontecimento como esse que teve no dia de ontem, aonde eu recebi fotos, igual Deus me mostrou no sonho, de pessoas sendo arrastadas, pessoas sendo enroladas em entulhos, em águas sujas, pessoas mortas que perderam a sua vida. Aí a igreja quer orar nesse momento, num momento de caos. Ai, Jesus, como diz lá em 2 Crônicas, às vezes faz-se necessário de Deus fazer esse bradar na terra, para que haja um despertamento. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, diz: e se eu cerrar o céu, e se não houver chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e que envie peste, o povo só quer orar e se humilhar depois de catástrofe e de situações. Infelizmente, o que nós contemplamos hoje é uma igreja fraca, é uma igreja que não sabe o poder da oração. Vi muitas pessoas militando, unidas para curar vidas que estavam doentes do Covid, e a oração da igreja foi ignorada, porque é uma igreja mercenária, é uma igreja que só procura Deus quando está necessitada, só procura Deus quando o teu calo aperta. Mas é tempo de despertamento, igreja, é tempo de despertamento. Algo que tem me chamado muita atenção: muitas pessoas sem pastores, andando de um lado para o outro, sem compromisso. Eu aprendi que o meu pastor dará contas da minha vida. Eu estou no Ministério Ademic há mais de 20 anos. Eu cheguei com 19 anos e estou fincada. Não tinha entretenimento, não tinha um monte de coisa, e eu fui fazendo conforme o Senhor nos colocou. Chegamos neste lugar, não tínhamos nada, não éramos nada. Eu louvo pela vida do meu pastor presidente, que nos confiou, nos ensinou, nos mostrou a verdade. Meu esposo não era nada, foi a diácono, foi a presbítero, foi a evangelista, hoje é um pastor. Muitas das vezes as pessoas não olham, não conseguem contemplar a sua história. Qual vai ser a justificativa? Qual vai ser o testemunho que o seu pastor irá te dar? Ah, esqueci, você não tem pastor, você não precisa de autoridade pastoral. E quem é que vai prestar conta? Quem é que vai dizer da sua trajetória e daquilo que você fez? Nós aprendemos lá em Atos capítulo 18, Paulo encontrou Priscila e Áquila, ensinou a eles grandes coisas. Paulo tirou eles de Coríntios e levou eles para Éfeso, e lá Priscila e Áquila abriram uma igreja, abriram um ponto para Paulo, toda vez que viesse das suas viagens, pudesse descansar. E quando Paulo voltou para Éfeso, levou uma carta dizendo assim,
Trago saudações de Priscila e Áquila, povo que nós temos deixado em Éfeso, e trago um abraço da igreja que está em sua casa. Qual será a referência que os anjos da igreja darão a respeito de ti, que não tem compromisso, que não tem a sua raiz fincada, está procurando movimentos, está procurando algo para encher o teu ego? Hoje em dia não se prega mais as verdades em cima dos púlpitos. Prega-se, você vai vencer, você vai ganhar, você vai conquistar. O nosso alvo é o céu. Deus me mostrou uma fila e a fila direcionava para o céu, mas muitos estão perdendo a direção, estão desatentos, e quando olharem será tarde demais. É tempo de despertamento. Eu falei com o Senhor que eu não iria mais me acovardar para entregar aquilo que Ele me deu. Parte desse sonho extenso já começou a acontecer. Entreguei algo para várias pessoas. E eu espero que as pessoas tenham entendido aquilo que Deus falou. E aquilo que Deus me mostrar. Estou há uma semana em jejum. Eu vou entregar aquilo que o Senhor não dormia a noite toda. Não vou me calar. Não vou ser vaso covarde. Vou entregar aquilo que o Senhor me deu. Esta casa é casa de oração. Quem entrar por essas portas nas próximas terça-feira, venha preparado para orar. Porque nós oramos o culto inteiro. Nós nos voltamos o culto inteiro. Porque é através da oração, da humilhação, que nós veremos a glória de Deus. Então receba esta palavra. Semana que vem, pastor Juliano estará conosco, ministrando a palavra do Senhor. Venha para a casa de Deus. Tenha compromisso com os teus pastores. Finque as estacas. Fique os seus pés no lugar aonde Deus te mandou estar. Não saia da direção, porque região dos lagos, o Senhor vai abalar essa terra. A mão de Deus vai passar. A mão de Deus. Não fique atônito com o que está acontecendo lá e acolá. A mão de Deus vai cobrar muitos que estão na negligência e estão desapercebidos. A palavra hoje é: desperta.